senhora, em determinado momento, respondendo o relator, falou que chegou, desde 2019, a fazer alguns alertas. Sim. A senhora confirma isso? Confirmo. E a senhora fez em 2019 e nos anos seguintes esses alertas em quais ocasiões? Toda ocasião, toda oportunidade que eu tinha, eu falava sobre isso. Então, todas as reuniões que eu ia no INSS, em 2021, eu acho que eu assumi o CNPS, conversava com as pessoas que estavam lá no CNPS. Então, sempre, todas as oportunidades. A senhora lembra alguma ocasião, de fato, de 2019? Ai, agora eu não consigo me recordar. Eu posso depois, pensar e informar os senhores. E de 2020? Ai, 2020. Pandemia, Covid. A gente já estava recebendo as notícias, dos sócios reclamando. Então, certamente, eu conversei com as pessoas com quem eu fazia as reuniões, mas eu não me lembro os nomes agora. Quem eram essas pessoas que faziam reunião? As pessoas que estavam na frente do INSS, Quem era? O diretor de benefícios, o chefe da divisão, eu não me recordo. O André Fidelis era dessa época? Não, ele foi depois, O Fidelis é mais recente. Tá. E 2021, a senhora falou que lembrava? Em 2021 foi quando eu falei, 2021 ou 22, não me recordo exatamente, foi quando eu falei com o Oliveira. E a senhora falou com o Oliveira onde? Ai, olha, eu não consigo me recordar com precisão. Acho que foi na sala dele, não me recordo. O Oliveira, só para recordar a memória, ele foi superintendente de São Paulo, entrou no governo Temer, como ele mesmo disse aqui. Ele continuou superintendente no governo Bolsonaro. Depois ele vira diretor de benefícios no governo Bolsonaro, uma ascensão meteórica. Depois ele vira presidente do INSS no governo Bolsonaro. E depois ele vira ministro no governo Bolsonaro. Sim. Logicamente que quando o Lula ganha, ele saiu. A senhora falou então com Oliveira, esse mesmo Oliveira que eu estou dizendo, José Carlos Oliveira, que foi superintendente no governo Bolsonaro, diretor de benefício do governo Bolsonaro, presidente do governo Bolsonaro e ministro da Previdência no governo Bolsonaro. É esse mesmo Oliveira? É esse mesmo. E a senhora falou com ele em que local, se lembra? Então, não me recordo, provavelmente na sala dele, lá no prédio do INSS. E a senhora lembra o que ele te falou? Disse que ia apurar, que ia verificar e tal, que era preocupante. O que a maior parte deles todos me falavam quando eu falava. Foi feito algo durante a gestão Bolsonaro no sentido de dificultar ou de investigar? Que eu me recorde, não. A senhora percebeu alguma diferença de postura? Porque a senhora também relatou em 2023, durante uma reunião do Conselho. Alguma diferença de postura em relação ao governo anterior e ao governo atual? A gente tinha um pouco mais de abertura para falar a partir de 2023. Era um ambiente, que a gente tinha mais abertura para falar. E eles foram tomando algumas providências, que eu acho que foram insuficientes, mas foram tomando providências que a gente via que estavam sendo tomadas. Tipo quais? Teve a instrução normativa, aquela questão da biometria, algum tipo de controle, é isso? Isso. Exatamente. Porque isso acabava dificultando um pouco, é isso? Na verdade, eram medidas no sentido de tentar resolver o problema, Eu acho que é nesse sentido. A senhora tomou conhecimento de algum documento que o Procon São Paulo enviou ao Ministério da Previdência e ao INSS ainda em 2019, relatando também denúncias semelhantes? Não sei dizer. Então, só para relembrar, dizer aqui para a senhora como a senhora atua, ainda nessa questão, porque em 2019 tem um documento interessante, porque bate com o que a senhora está dizendo. A senhora está dizendo o seguinte, que em 2019 fez as primeiras denúncias, relatos nos ambientes, no INSS, com pessoas que lidavam, diretor de benefício, presidente do INSS, como Oliveira, a senhora mesmo citou, que foi mais adiante, em 2021 e 2022. Mas 2019, tem um documento de 1º de agosto de 2019, de uma reunião do então presidente do Procon, Fernando Capês, que foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado estadual, onde ele teve uma reunião com o presidente do INSS, o senhor Renato Vieira, e também com o então ministro da Justiça,
hoje senador Sérgio Moro, onde listou ali diversas irregularidades, descontos indevidos, que associados, aposentados procuraram o PROCON, dizendo aqui inúmeras entidades, são 10 entidades. Então, essa informação tem oficial em 2019. Só desse documento especificamente, só não tomou conhecimento? Não. Mas os primeiros relatos de pessoas reclamando foi em 2019. É isso. Tá. O que a senhora acha de um governo que trabalha com dados de milhões de brasileiros e, de repente, não fazer nada ou jogar até o contrário para que os dados, as informações sigilosas, os dados pessoais dos aposentados, possam ser eventualmente até negociados? A senhora acha que os governos deveriam coibir isso? Ah, sem dúvida, né? Dar transparência aos dados, às informações, mudou de pessoa, não vi. Dar transparência, informar a população e os órgãos competentes. Não, eu pergunto isso porque teve uma medida, uma decisão do governo, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, que houvesse maior controle e impedisse a comercialização de dados, por exemplo, dos aposentados e pensionistas. E o governo anterior vetou essa medida. Ele vetou. É como se permitisse fazer a farra geral. Sim. E o acesso a esses dados, pelo que a senhora disse aqui, permitiu que entidades laranjas registrassem, cadastrassem como associados pessoas que elas sequer conheciam. Exato. Ora, por que fizeram isso? Porque tiveram acesso a esses dados. Sim. A senhora acha que então isso foi um equívoco? Ah, com certeza. Eu queria só destacar, senhora, sem dúvida alguma, essas pessoas serão punidas. Algumas estão presas, outras ainda não tenho dúvida que serão. E, ao mesmo tempo, o governo mandou ressarcir. A senhora acha essa medida de ressarcimento das pessoas que foram lesadas por parte do governo? Qual a sua opinião sobre essa medida? É uma medida eficaz que só precisa avaliar a concretude disso, né? Assim, o quanto está devolvendo para as pessoas certas, né? Mas eu acho que é a medida correta. Todo mundo que foi lesado, sentiu lesado, e ali faz o pedido, lógico, tem uma análise. Sim. Se ela foi lesada, ela está tendo o dinheiro devolvido e depois o governo vai atrás das entidades que fizeram o cadastro indevidos, ou seja, que roubaram. Porque está se preservando o direito do aposentado e ressarcindo o prejuízo que ele teve devido justamente a essas entidades laranjas que roubaram. Mas eu queria, para encerrar, primeiro, é mais um depoente, dentre outros que aqui vieram, que disseram claramente, eu tomei conhecimento de 2019, das primeiras irregularidades, dos primeiros descontos. A senhora não é a primeira, mas vem reforçar, né, o depoimento de outras pessoas, que disseram, não, foi em 2019 que eu tomei conhecimento. E nada se foi feito para coibir, nada se foi feito para acabar, nada se foi feito para investigar e sequer punir as pessoas que estavam roubando. Pelo contrário, permitiu que novas entidades laranjas se fizesse o convênio com o INSS e roubasse os aposentados e pensionistas. E esse documento que eu citei agora, do PROCON São Paulo, de 2019, que relata ao presidente do INSS e ao ex-ministro da Justiça, só vem comprovar ainda mais, porque ali tem algo documental, o nome das entidades, inclusive, e nada foi feito. Não se investigou e não se encaminhou à Polícia Federal, à Justiça para apurar e muito menos cessar. Ou seja, houve, no mínimo, omissão por parte do governo Bolsonaro, que acabou acarretando esse roubo a milhões de aposentados e pensionistas no país. E essa verdade cada vez mais se reforçará ao longo do trabalho dessa comissão, não tenho dúvida disso. Obrigado.